na liberdade do Espírito Santo. E a palavra aqui, do apóstolo João, ele fala então uma história muito conhecida, porque tem um versículo deste capítulo, versículo 16, que é o versículo para muitos, e eu concordo, é o versículo mais importante das Sagradas Escrituras. Mais importante, pelo menos sob o ponto de vista de resumir a obra do Senhor Jesus. Diz assim no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Mas talvez seja eu que meio desatento, né? Depois de muito tempo de ler esse versículo, que eu me dei conta que quem falou estas palavras foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo que deu testemunho da sua obra e das intenções e do propósito de Deus para com todos, para a comunidade, para com o mundo. E a conversa, ela inicia com Nicodemos. Na verdade, o discurso todo aqui está ali na conversa com Nicodemos. E nós lemos aqui o diálogo inicial. Nicodemos, não vamos nem ter muito tempo para tratar dele, mas Nicodemos era um homem entendido, de posses, e ele vai à noite ver o Senhor Jesus. E ele fala assim: sabemos que tu és mestre vindo de Deus, e os sinais que você faz são os sinais que só pode fazer quem vem do Senhor, quem vem de Deus. Só que a palavra que Jesus dá a ele é uma palavra, irmãos, é uma palavra que tem que mexer conosco. Ele fala assim: é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Mas Nicodemos já estava vendo os milagres. Nicodemos já estava vendo os sinais. Nicodemos já estava reconhecendo que Jesus era mestre. Ele mesmo declarou. Nicodemos, entre os seus pares, entre a classe mais alta, entre os fariseus, Nicodemos era um homem que tinha sua simpatia, sua admiração por Jesus. Mas a palavra de Cristo para ele é muito clara: você sequer viu o reino de Deus ainda. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. E aí Nicodemos fica intrigado, como nós conhecemos a história. Assim, como que é isso? Volta ao ventre da mãe? Como que é esse nascimento? Como é nascer de novo? Irmãos, às vezes nós lemos a palavra de Deus, e como nós conhecemos, na maioria das vezes, o final daquela história, a gente às vezes acha algumas perguntas assim, sem sentido algum. Porque parece que Nicodemos aqui faz uma pergunta que não tem pé, nem cabeça, né? Como fala. Mas que pergunta é essa? Como assim voltar ao ventre da mãe? Como assim um homem entendido faz uma pergunta como essa? Mas irmão, se nós estivéssemos lá, talvez a nossa pergunta seria a mesma. Porque os judeus ainda não tinham ouvido falar de nascer de novo. Talvez eles tinham ouvido falar de se aperfeiçoar na presença de Deus, de guardar os mandamentos e a lei mais detalhadamente para agradar a Deus, de se afastar dos pecadores, de estar longe
de qualquer pecado, de qualquer pessoa que peque. Mas tudo isso é se aperfeiçoar, tudo isso é se esforçar, tudo isso é olhar para Deus como uma religião que você procura. Mas isso ainda não é evangelho. Jesus fala assim: é necessário nascer de novo. É necessário trocar de natureza. É necessário ser agora uma pessoa transformada. E aí Jesus ele dá um complemento. É necessário nascer da água e do Espírito. Mas aí Jesus, quando ele dá esse complemento, no versículo 5 que nós lemos, Jesus fala assim: é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Então há pessoas andando por aí que admiram Jesus, que pode até falar que ama Jesus. Quem somos nós para duvidar da fé de alguém? Mas a palavra de Deus, ela dá um exemplo de Nicodemos. Que sinais maravilhosos! Você é mestre, mas Nicodemos sequer tinha visto e muito menos entrado. Então, a palavra de Deus é muito séria. Ela fala de uma entrega de vida tão profunda que pode acontecer de uma pessoa ficar muitos anos na igreja e ainda não ter nascido de novo. Ele ter admirado os mandamentos, ele ter admirado o sistema de vida, ele está se esforçando para ser um crente, mas ele ainda não nasceu de novo. Ele ainda não nasceu da água e do Espírito. Ele ainda não se entregou para Deus. E esse é um mistério que acompanha a palavra de Deus, mas é uma realidade. Mas aí Jesus, eu me alegro com o Senhor Jesus Cristo, porque às vezes a gente fala muito, né? E aí Jesus, ou pelo menos João, ele não tira Nicodemos na história, porque nós sabemos que a conversa ainda estava com Nicodemos, mas aí Jesus começa um longo discurso. Jesus toma a palavra e Nicodemos não fala mais nada. Aí Jesus começa a falar assim: que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário dizer nascer de novo. Porque o vento assopra onde quer, e nós ouvimos o seu som, mas não sabemos para onde vai, e nem de onde veio. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos fala assim: mas como pode isso? E aí Cristo ele começa a falar para Nicodemos: Nicodemos, você é mestre, e você não está entendendo as coisas espirituais, você não está entendendo o perfeito caminho de Deus. Irmãos, quando alguém se entrega ao Senhor Jesus Cristo, ele não sabe daquilo que a vida dele vai dar. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe o que ele era. Quanto mais ele se aproxima de Jesus, mais ele olha para trás e fala assim: quão miserável homem eu era. Porque ele se aproxima de Jesus, ele se aproxima da bondade, ele se aproxima do que é perfeito. E aí a gente olha para dentro de nós mesmos: quão miserável homem eu sou, diante do que Cristo é. Mas nenhum homem que se entrega realmente ao Senhor Jesus Cristo, ele sabe onde a vida dele vai dar, ele sabe o que ele era, ele vai conhecendo o seu próprio coração e as suas próprias misérias, mas ele não sabe para onde
o Espírito o levará. Muitas vezes, alguém se entrega para Deus, e aí, ele começa, pastor, como uma pessoa tímida, uma pessoa sem valor, uma pessoa sem muitas qualidades. Ou vamos inverter para não dramatizar muito a história, ou valorizar um pouquinho o ser humano, só um pouquinho para não valorizar muito. E quem tem que ser valorizado é a obra do Senhor Jesus na nossa vida. Aleluia! Nós vamos inverter, como o nosso pastor sempre fala para nós: se chegar um juiz em nosso meio, ele tem autoridade lá fora. Quando ele está lá no fórum, sentou aqui no banco, ele é igual a cada um de nós. Então entra um homem aqui de determinada categoria, mas a partir do momento em que ele se entrega para Jesus, começa a viver uma vida no Espírito, aquele juiz, ou aquele homem inválido, ou aquele homem sem esperança, ou aquele jovem sem rumo, o Espírito Santo o toma e o leva para onde o Espírito quer. E aí ele se torna um pregador, um evangelista, um missionário, uma pessoa que oferece a sua vida em sacrifício para que o Senhor Jesus faça grande coisa na vida dele. Então, a primeira coisa que nós colocamos para aquele que nasce de novo é que nascer de novo não é a maneira de cumprir os nossos sonhos. Às vezes alguém passa na porta de uma igreja e está endividado, e está fracassado, e está com a família destruída. E aí a pessoa entra na igreja não para nascer de novo, ela entra para que, pensando que crendo em Jesus, ela vai cumprir os sonhos dela. Glória a Deus, porque o nosso Deus é Deus de família, Ele restaura mesmo, Ele é Deus de grandes bênçãos, então Ele dá bênçãos mesmo. Mas o Evangelho não é uma maneira de nós alcançarmos nossos sonhos, como diz aqueles memes do Facebook, né? Teologia da prosperidade, aí tem uma enxada, vai lá trabalhar, né? Porque o Evangelho não foi feito para cumprir os nossos sonhos, o Evangelho foi feito para matar os nossos sonhos, para matar o nosso eu, para que a gente viva agora os sonhos de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. O Espírito nos leva para onde Ele quiser. Glória a Deus. Aí Jesus, Ele começa a explicar melhor todas essas coisas. Jesus, Ele fala assim: Nicodemos, você é entendido das coisas da terra, mas a minha doutrina vem do Pai. Aquilo que eu falo a você são coisas espirituais, são coisas, são assuntos que vêm daquele que estava com Deus, do Filho do Homem. Jesus fala dele mesmo. Então Jesus, ele vem falar aquilo que o Pai entregou para ele falar. Por isso a sua doutrina é maravilhosa, por isso que a sua doutrina é precisa, por isso que a sua doutrina é transformadora, porque não é uma filosofia humana, não é uma melhora. Eu particularmente tenho uma admiração pela filosofia. Eu gosto de vez em quando dar uma beliscadinha lá, olhar alguns pensamentos, olhar alguns pensadores. Mas todas aquelas considerações são considerações humanas, de pessoas que, observando a realidade da vida humana, observando a realidade da natureza, elas fizeram considerações sábias. Realmente, que a gente sente que há um sentido. Mas Jesus, ele fala de uma categoria muito diferente.
por mais que Ele conhece o ser humano, por mais que Ele foi homem como nós, por mais que Ele sofreu, chorou, teve fome, a sua doutrina e o seu ensino não é deste mundo. Ela veio dos céus. Então, você pode se entregar sem medo para Jesus. Porque, às vezes a gente vê alguém, sem querer dar muitos exemplos, mas a gente vê alguém que foi fanático por um político, ou por uma ideologia por trás daquele político. Aí passa 10 anos, aquela pessoa começa a desconfiar. Tem uns que não desconfiam nunca, né? Morre com um político de estimação. Mas tem gente que começa a desconfiar. Passa mais uns anos, a pessoa abre a mente e fala: eita, isso aqui não é totalmente a verdade. Mas ela se entregou a consciência dela por muitos anos para defender aquela situação. E chega um momento da vida dela que ela tem um despertamento e ela é convencida que há outra coisa melhor. Mas quando nós falamos do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando daquele que nós podemos confiar plenamente, porque a sua palavra e a sua obra na cruz, e a sua ressurreição e a sua doutrina nunca vão passar. É fonte de vida para nós até o último dia da nossa vida. E não apenas até o último dia da nossa vida, mas quando nós descansarmos, o Senhor Jesus estará conosco. Aleluia. E quando Ele nos ressuscitar, nós glorificaremos o nome dEle. Por isso que a doutrina dEle vem do céu. Por isso que Ele fala: ninguém subiu ao céu para falar dos assuntos de lá, mas aquele que veio do céu vai anunciar agora a palavra de Deus. E nesta palavra você pode confiar, louvado seja o nome do Senhor. Então, ninguém pode falar assim: eu não sirvo para o Evangelho, porque o Evangelho é a capacitação de Deus para uma nova vida. Ninguém pode falar assim: eu vou usar o Evangelho para alcançar os meus sonhos, porque o Evangelho é justamente matar os nossos sonhos para viver o propósito de Deus. E ninguém pode falar assim: eu vou me agarrar ao Evangelho porque é o melhor que eu conheço até agora, mas eu não tenho convicção que isso é a fonte da minha vida. Porque a palavra de Jesus não foi dada a Ele por meio dos anjos, como foi dada a outros. Não foi considerações da sua própria cabeça, foi vinda do próprio Deus para a nossa vida. E aí Jesus ele fala assim: Moisés levantou uma serpente no deserto, e assim importa que o homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, agora Jesus ele fala que nos tempos em que Israel estava no deserto, pela desobediência daquele povo, o Senhor permitiu que diversas cobras começassem a picar o povo. E aí Moisés, intercedendo a Deus, Deus permite que ele levante ali uma serpente, e aquela serpente de bronze ficava num determinado local ali do acampamento, e quando alguém do povo, aquelas milhares de pessoas era picado, aquela pessoa corria para aquele local onde aquela serpente tinha sido levantada, e ela olhava. Quando aquela pessoa olhava, ela era curada. E aí Jesus se utiliza desse exemplo para falar assim: importa que o Filho do Homem seja levantado, seja posto naquele madeiro, seja realmente ali pendurado, para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que olhar para ele, como se olhou para a serpente de bronze no deserto,
aquele que olhar para Jesus, aquele que crer em Jesus, terá vida eterna. Irmão, que promessa é essa maravilhosa? Que promessa é essa? Que é maior do que uma promessa de uma riqueza material. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas empolgadas, porque conheceram o negócio da China, como se fala. Eles vão numa reunião, e naquela reunião alguém apresenta um produto, e fala, você coloca 4 pessoas, e essas 4 pessoas colocam 4 pessoas, aí já são 16 pessoas, e aquelas 16 pessoas colocam 4 pessoas, cada um, a matemática já foi. E aí você vai recebendo bônus, você vai vendendo, irmão, interno, né? Aí tem muito irmão lá. Em um ano, sua Ferrari está na porta. Vai, a pessoa sai numa animação dessa reunião. Vai sair uma animação. Agora eu encontrei o que me faltava para ganhar dinheiro. E aí começa a incomodar parente. Uma conversa, né? Glória a Deus, tem coisa que funciona, mas eu fico impressionado com a animação. E a palavra de Jesus é muito maior do que tudo isso. Jesus ele fala assim: aquele que olhar para mim, aquele que crer em mim, terá vida eterna. Irmão, era para a gente estar pulando, correndo, animado, falando assim: oh, Jesus, me dá esta vida eterna, me dá esta água que jorra para a vida eterna. E a gente sair realmente pelas ruas falando: Jesus, tem vida eterna. Como essas pessoas saírem: ó, eu preciso colocar 4 pessoas, eu preciso colocar mais 4 pessoas para ganhar dinheiro. E nós temos a palavra de Jesus, a vida eterna. E aí nós devemos ficar muito mais animados com a vida eterna, meus amados, porque Jesus, ele foi levantado, e nós olhamos para ele, e nós cremos nele, nós cremos na pessoa de Jesus, e nós confiamos na vida eterna. Glória a Deus por isso. E aí Jesus realmente ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o maior versículo da Bíblia é uma palavra de salvação, mas também é uma palavra de condenação. É uma palavra de condenação. É uma palavra, meus irmãos, que fala da ira vindoura, da ira que se apresenta, e que Jesus, e que Deus em Jesus, amando o mundo de tal maneira, entrega a Jesus, entrega seu Filho único, seu Filho unigênito, para que aquele que nele crer seja salvo desta ira e tenha a vida eterna. Por isso, a palavra de Deus ela é muito séria. Às vezes alguém gosta de só ir até o versículo 16. Porque o versículo 16, é claro que tem implicações muito sérias. Viver no Espírito, nascer de novo, é algo extraordinário. Só que Jesus ele vai detalhando o que é nascer de novo. E aí alguém gosta de ir até o versículo 16. Aí Jesus ele continua falando assim, ó: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer não é condenado, mas quem não crer, já está condenado. Não há purgatório, não há segunda chance. A palavra da vida está entre nós, porque ele vive, glória a Deus por isso. E quem não crê, já está condenado. Já está. Não há escolha. É claro como a luz do meio-dia. O discurso de Jesus simplesmente fala assim: já está condenado aquele que não crê. Por que já está condenado? Porque já estava condenado antes de Jesus. Porque já nasce condenado. Porque os meus pecados ofendem a Deus e ofendem o meu próximo. Porque talvez você se valorize muito, mas não há nada que você possa fazer para redimir os seus pecados.
Não há nada que você possa fazer para salvar a você mesmo. Se você começar agora a ser uma pessoa extraordinária, você já viveu muitos anos errando com muitas pessoas. E mesmo que você seja uma pessoa boa, você se considere bem, bom, há de concordar que a humanidade merece uma ira. E que Deus seria muito injusto se não executasse a sua ira. Porque todos os dias, quando alguém sai de casa para trabalhar, para buscar o pão para a sua família, e esta pessoa não volta, nós ficamos sabendo deste fato, nós pensamos assim: a pessoa que matou merece uma justa condenação. E Deus tem reservado a sua ira para derramar sobre a humanidade. Mas Jesus não foi enviado para condenar o mundo. Ele foi enviado para salvar. Mas aquele que não crê em Jesus permanece na ira, permanece na condenação e já está condenado. Então todos os dias da nossa vida nós convivemos com pessoas condenadas. Todos os dias da nossa vida, quando nós estamos no ônibus, quando nós estamos até dentro da igreja, quando nós estamos na nossa família, quando nós estamos no nosso serviço, nós estamos convivendo com pessoas condenadas, e a palavra de Jesus garante isso. Não é que alguém falou isso sobre Jesus, é o próprio Jesus que falou estas palavras. Quem não crê em mim já está condenado. Que homem é esse que deu uma tamanha autoridade às suas palavras? Se você não crer em mim, já está condenado. Oh, irmãos, só Jesus mesmo, só o Filho de Deus poderia falar uma palavra como essa. Se eu falasse uma palavra como essa, se você falasse uma palavra como essa, nós faríamos talvez como os judeus, que quando Jesus disse assim: antes de Abraão eu sou, dando uma referência que ele é Deus, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Se eu falar assim: olha, se você não acreditar em mim, Maciel, você está condenado. Talvez vocês não vão me apedrejar pelo espírito pacífico, mas olha, vocês vão me reprovar severamente. Mas quem fala esta palavra é o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo fala de si mesmo: quem não crer em mim, quem não crer nele, o Filho de Deus, nele, em Jesus, já está condenado. E crer nele não é rodopiar, porque isso não é vida no Espírito e nem nascer de novo. Crer nele não é viver pela metade. O nosso tempo se vai. Mas crer nele é o que o próprio Cristo continua falando no versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. Aí alguém fala assim: a salvação não é pelas obras. Parabéns, glória a Deus, concordamos plenamente. Não é pelas obras, não é pela lei, não é pelos mandamentos, é pela graça através da fé. Mas esta graça que é vertida sobre nós, que é derramada sobre nós, que é colocada dentro de nós, faz com que as nossas obras sejam obras de verdade. Se pratique a verdade, para que as suas obras sejam feitas na luz. Por isso, irmãos, Jesus ele termina falando para Nicodemos lá no versículo 21. Pratica a verdade, para que as suas obras sejam feitas na luz, para que as suas obras sejam feitas em Deus. Mas não é a obra que a gente quer. Não é a obra que a gente quer.
Você lembra, irmão, que nós conversamos aqui no início desta mensagem falando assim: você não pode vir para o Evangelho para realizar os seus sonhos. O que Jesus está falando para nós é que nós não podemos ficar no Evangelho para praticar as obras que também nós queremos, para fazer o que nós queremos. Isso não é importante. Importante é a vida no Espírito. Glória a Deus, realmente. Mas Jesus, ele complementa no mesmo discurso falando assim: pratica a verdade, para que as suas obras sejam feitas na luz. Então, a questão, irmãos, é que Jesus, ele faz a obra completa. Ele salva qualquer pecador e dá uma nova vida. Ele faz com que esse pecador seja digno do Espírito Santo, pela graça dele. E esse Espírito transforma, capacita, dá dons, renova, insere no corpo, faz ser membro de Jesus, membro do corpo, da qual a cabeça é Cristo. E agora este membro é salvo da ira e ganha a vida eterna, e tem seu nome inscrito no livro da vida, e já não está mais sujeito à condenação, porque agora é filho de Deus em Cristo Jesus. E agora aquele pecador que agora anda pelo Espírito, que agora foi salvo da ira, pratica obras de verdade, na verdade, que as suas obras são feitas na luz. E aí nós glorificamos ao Deus Santo, ao Deus maravilhoso, que em 21 versículos resume toda